primeiro-ministro manteve encontro com o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos para atrair mais investimentos para Moçambique. A União Europeia poderá financiar as próximas eleições com cerca de 9 milhões de euros. Brasil distancia-se do Pacto Global para uma migração segura. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto que prorroga o prazo de concessão da hidroelétrica de Cahora Bassa para mais 15 anos. Ainda na sessão de hoje foi acordado que o recenseamento eleitoral para o próximo ano inicia 1 de abril. O Conselho de Ministros aprovou o decreto referente aos termos de adenda ao contrato de concessão da hidroelétrica de Cahora Bassa. Com a aprovação deste decreto, o prazo de concessão é prorrogado por mais 15 anos, portanto, a contar da data do término da vigência do atual contrato, por forma a viabilizar a oferta pública de venda de ações no âmbito da promoção da participação de cidadãos e instituições moçambicanos no capital social, tanto da HCB, e também a viabilização dos investimentos de renovação dos sistemas produtor, transformador e distribuidor, avaliados em 500 milhões de euros para os próximos 10 anos. Decreto que fixa o período de recenseamento eleitoral dentro e fora do país para as eleições de 15 de outubro de 2019, convocadas através do Decreto Presidencial número 1/2018 de 11 de abril, do Presidente da República, ao abrigo da Lei número 5/2013 de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 8/2014 de 12 de março. O primeiro-ministro defendeu hoje que o sucesso dos programas do setor da saúde depende da vontade política dos governos. Nessa perspectiva, que Carlos Agostinho do Rosário avançou que o governo de Moçambique tem vindo a aumentar o orçamento para esta área para reduzir casos de mortalidade infantil. O dirigente falava em Abu Dhabi na conferência sobre a aliança de vacinas. Cidade de Abu Dhabi. Último dia da Conferência da Aliança Global de Vacinas da GAVE. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário foi um dos oradores deste painel, que juntou a ministra da Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, o presidente do Níger e a PCA da GAVE. Na sua intervenção, Carlos Agostinho do Rosário falou da experiência de Moçambique na área da vacinação e defendeu que a vontade política tem jogado um papel importante para a redução da mortalidade infantil. De 2011 tínhamos um orçamento de cerca de 6%. Neste ano o nosso orçamento está cerca de 10% para a saúde. Isto é vontade política expressa nele, não é? Paralelamente a isso, tem dado muita atenção aos cuidados básicos de saúde materno-infantis. E este também tem sido um grande fator que contribuiu para estes níveis. O outro fator, é que disse o presidente de Níger, é a parceria com a Gavi. A Gavi, de fato, tem sido um parceiro espetacular em Moçambique. E a Gavi tem dado a vacinação a tempo, a vacinação, a distribuição, tem participado da vacinação e, por via disso, nós temos estado a ganhar esses bons resultados, né? O governante destacou que o executivo moçambicano olha a questão da saúde de forma holística, sendo por isso que tem vindo a lograr resultados positivos. Saúde sozinha não pode andar, tem que andar associada a outros programas também que possam contribuir. A agricultura, portanto, reduziu a segurança alimentar, os programas de água e saneamento também reduziram a incidência de malárias, e cóleras e outras doenças. Portanto, este é o nosso sucesso. E daí, então, fez com que, em 2011, que tínhamos uma média de, em cada 1000 crianças que nascessem, morriam 97. Em 2015, em cada 1000 crianças que nasciam, morriam 60. E neste momento acreditamos que estão abaixo destes números.
E tudo isso significa que nós temos que continuar com o esforço. Não estamos satisfeitos, porque enquanto morrer uma criança sequer, é nosso objetivo de trabalharmos para que nenhuma criança em Moçambique possa morrer. O primeiro-ministro falou ainda da importância da pacificação como elemento-chave para conseguir progressos nessa área. Moçambique atravessou momentos difíceis macroeconômicos, momentos de pacificação do país, em que nós tivemos que tomar uma certa postura de que nós queremos que a nossa população viva em paz. E a guerra não trazia aspectos bons para a saúde, impactava negativamente a saúde. Então, daí, outra vez, a liderança do nosso presidente incentivou o diálogo com as forças vivas da sociedade e acabou com a guerra. E esse foi um fator decisivo para que as coisas pudessem andar. Sem guerra era fácil depois distribuir os medicamentos às zonas mais recônditas. Sem guerra era muito mais fácil podermos fazer a imunização nas zonas mais recônditas. Então, o desafio principal foi este, distribuir os medicamentos, conservar os medicamentos. E neste momento estamos com melhores condições. Estamos com uma taxa de crescimento moderado, estamos com uma inflação muito controlada e estamos com esta parceria do Gavi, estamos supostamente que vamos ter índices melhores nos próximos anos. Carlos Agostinho do Rosário defendeu ainda a necessidade dos países africanos investir em tecnologias para que consigam produzir as suas próprias vacinas. De Abu Dhabi, Isaac Langa, Raul Massing, para a STV. No mesmo painel, o presidente do Níger, Mamadou Yusuf, considerou que a instabilidade política na sua região está a condicionar os esforços do seu governo para atingir progressos na área da saúde. Localizado numa região instável de África e com vizinhos também na mesma situação, o Níger é um país que tem enfrentado grandes dificuldades na área da saúde e da vacinação em particular, disse esta terça-feira o presidente daquele país, Mamadou Issoufou. Apesar desses desafios, o governo do Níger diz estar a fazer esforço no sentido de atingir a meta de alocar 10% do orçamento para o setor da saúde. Por seu turno, a ministra da Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos falou do segredo por detrás daquele país ser um dos que tem a menor taxa de mortalidade infantil no mundo. Objectives are very clearly set out from the beginning. It's a lot easier to achieve them. And when our nation, the UAE, was formed in 1971, there was a very clear commitment to making sure that the overall well-being of the citizen would be prioritized above all else. And so the statistics that you mentioned certainly fall under that category. But more importantly, the ethos of the Emirates is about trying to make sure that others in our region and beyond our region also enjoy and benefit these types of socio-macroeconomic indicators. And so we've been very committed to making sure that our immediate hinterland also sees some of this type of progress, and we have been working very closely not only with the African continent and the Indian subcontinent, but also as far away, I would say, as the Pacific and the Caribbean small island developing states. Para a PCA da GAV, o setor da saúde só pode desenvolver se os países investirem igualmente em outros setores. Infrastructure, you mentioned, energy, electricity. On our continent in Africa, the majority of people don't yet have access to electricity. Or we have to deal with vaccines and the cold chain. How do we maintain, the integrity of the vaccine in the absence of electricity and the cold chain? So we saw many innovations yesterday designed to address that. But if the finance minister can also put more money towards electrifying the country, that's also part of the healthcare system. So I just want to say that looking at it from that perspective, you need to be a little bit more broad-minded and more cross-sectoral. Recorde-se que a Conferência da Aliança Global de Vacinas terminou esta terça-feira e juntou em Abu Dhabi governos, membros da sociedade civil e representantes da indústria farmacêutica. De Abu Dhabi, Isaac Langa, Raul Massing, para a STV. Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos já investiram mais de 3 bilhões de dólares em Moçambique de 2011 a 2017.
Porque Moçambique quer mais investimentos, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário manteve hoje encontros com o príncipe herdeiro daquele país e outras entidades para convidar o empresariado local a investir no nosso país. À margem da conferência sobre a Aliança Global de Vacinas que decorre em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, o primeiro-ministro manteve vários encontros, dentre eles com o príncipe herdeiro daquele emirado, com o objetivo de fortalecer as relações de cooperação entre os dois governos. Ainda em Abu Dhabi, Carlos Agostinho do Rosário manteve um encontro com o PCA da Fundação Mubadala. O primeiro está ligado à Conferência de Vacina, GAV, com a direção do GAV, que trataram questões de cooperação, o apoio que o GAV dá ao nosso país e a nossa situação de necessidades na área de vacinas. O segundo encontro foi com a Mubadala. A Mubadala é um fundo soberano que tem potencialidades de investir no nosso país, à semelhança do investimento que fazem em outros países. Então aqui, Sua Excelência o Primeiro-Ministro tratou questões de cooperação bilateral e a possibilidade de contar com o investimento desse fundo no nosso país para o desenvolvimento. O terceiro encontro foi com Sua Alteza, o Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi. Aqui tratou também questões de cooperação. Moçambique quer atrair mais investimentos daquele país, que já investiu mais de 3 bilhões de dólares. Os Emirados Árabes Unidos, neste momento, estão em vantagem em termos de balança comercial. Nós estamos em desvantagem. A diferença, eles exportam para o nosso país a ordem de acima de 300 milhões. E nós somente exportamos para aqui 19 milhões. De 2011 até o ano passado, o agregado de investimentos ou de projetos aprovados para investimentos dos Emirados Árabes Unidos ao nosso país, investimento direto, ascende os 3,577 bilhões de dólares. Neste momento, os Emirados Árabes Unidos, em termos desse agregado de investimento, ocupa em primeiro lugar dentre os 10 primeiros países que investem no nosso país. Tanto a cooperação, o nível de cooperação é bom, as perspectivas são boas. Neste momento, os Emirados Árabes Unidos atuam nas áreas da pecuária, agroprocessamento, agricultura e hidrocarbonetos no nosso país. Vamos olhar para uma das notícias que faz destaque esta edição do jornal. A União Europeia poderá financiar as próximas eleições gerais e provinciais com cerca de 9 milhões de euros. O apoio destina-se à capacitação e troca de experiência. Quando falta quase um ano para a realização das eleições gerais e provinciais no país, já existem entidades disponíveis a ajudar no processo. Uma delas é a União Europeia. Estamos já a mobilizar fundos para apoiar este processo eleitoral em termos de capacitação, em termos também de troca de experiências, em termos também de toda a legislação que tem que ser ou devia ser aprovada. E estamos já a pôr em prática um projeto de quase 9 milhões de euros para trabalhar neste âmbito. O embaixador falava depois de uma visita à Assembleia da República. Na ocasião, Verónica Macamo destacou o apoio da União Europeia na revisão da lei eleitoral. A União Europeia aceitou que pudéssemos mandar as comissões especializadas para irem a alguns países para ver as experiências que existem no país e escolhermos as melhores experiências para o nosso país, adequando-as, como é óbvio, à nossa realidade. As eleições gerais no país estão marcadas para o dia 15 de outubro do próximo ano. Mais um suposto criminoso foi morto por linchamento na madrugada de hoje, na cidade da Beira. A vítima foi surpreendida por populares a roubar numa casa e fizeram justiça pelas próprias mãos.
A população do bairro da Maraza, localizado na cidade da Beira, pautou na madrugada desta terça-feira pela justiça com as próprias mãos para neutralizar um suposto líder de uma perigosa quadrilha que nos últimos 2 anos arrombou várias residências e roubou diversos bens e até violentou mulheres. Os bandidos foram surpreendidos por um grupo de pessoas daquele bairro que estavam de vigia e o líder dos mesmos, tratado por fantasma nos meandros do crime, foi neutralizado e linchado. Esse aqui, o trabalho é dele mesmo, do bairro. Era ladrão mesmo. E fica mais à frente aí, mas era ladrão. A população afirmou que não confia na polícia, onde vezes se encontra parte dos membros da quadrilha em referência foram encaminhados. Porque mesmo se entregar à polícia, ele podia sair. Ele ia cumprir alguns dias ou alguns anos ia sair. E quando se saísse, ia roubar de novo. No outro sítio ia fazer aquilo ali. E eu vou ter que comprar coisa para um ladrão vir levar. Com este caso, soube para 7 o número de supostos ladrões linchados na Beira, contra 9 em todo o ano passado. Vamos a esta altura acompanhar a notícia que dá conta do processo de reassentamento das pessoas que vivem nas imediações da Estrada Nacional número 4, um processo que arrancou hoje. Depois de fracassada em 2015, a transferência das 24 famílias que residem na zona da drenagem e mediações da portagem de Maputo e de outras 55 do bairro Mhalaz e Namatol tornou-se realidade a partir desta terça-feira. Trata-se de um processo que não inclui indemnização, e sendo que cada família beneficia basicamente de um terreno, uma tenda e uma viatura para o transporte dos seus bens. Olhando para o tipo de construções, olhando para a zona em que nós nos encontramos, é uma zona imprópria para construções. As pessoas que vivem aqui correm vários perigos, as cheias, a questão dos fios aqui que transportam energia elétrica, para além do risco de acidentes rodoviários, mas por que não também acidentes ferroviários? Estamos aqui numa zona que está entre esta autoestrada e a linha férrea. Estamos numa zona de constante alagação nos períodos chuvosos. Portanto, estes perigos todos colocam essas pessoas numa situação vulnerável. A ação coordenada também é feita com o município de Boane, onde foram identificados terrenos com dimensões de 15 por 30 na zona do Maúbo, e é para lá que estas populações estão a ser transferidas. Estas famílias estão satisfeitas por se verem livres do sofrimento a que estavam sujeitas sempre que chovesse. É que as águas das chuvas estagnadas à volta das suas residências provocavam doenças para além do mau cheiro. Estava numa zona vulnerável, sempre que chovia passávamos mal. Tínhamos que ficar na linha férrea até esperar a água passar, depois voltamos à residência. Quais são as condições que vocês foram oferecidos? Por enquanto, somente deram espaço e as tendas. Ainda não disseram mais algo. Mas antes haviam prometido casas. Ainda não sabemos se vão dar ou não. Vida nova já se vive em Mahubo. Anastâcia Arthur, que há um mês reside neste local, fala dos benefícios. Temos água de perto. Recebemos as lonas, mantas, fomos oferecidas as mantas, as lonas, não. Assim, da maneira como estão a ver as casas, depois cada qual construiu a coisa dele. Neste processo de transferência, o Conselho Municipal da Matola conta com o apoio do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e da TRACE. A Marinha de Guerra moçambicana e os Ministérios da Pesca e dos Transportes e Comunicações estão a ser capacitados pela França em técnicas para fazer face a futuras ameaças prováveis decorrentes da exploração dos recursos naturais e pirataria marítima. Membros das Forças Armadas de Moçambique, a Polícia Costeira e técnicos do Ministério do Mar, Águas Interior e Pesca, que operam na província de Sofala, estão a beneficiar de uma capacitação com vista a fazerem face a futuras ameaças nas águas moçambicanas em tempo oportuno, entre eles a pirataria, poluição marítima e acidentes marítimos. Esta capacitação vai habilitar os membros das Forças Armadas em tempo de atuar a tempo e a hora. E também, neste momento também nós estamos a trabalhar, além da França, com outras instituições, que essas instituições nós vamos trabalhar na área de exclusão marinha. A área de exclusão marinha significa o quê? Significa que é uma área restrita só apenas para aquelas embarcações que atuam para a questão da defesa
dos recursos que vai ser explorado brevemente ou no próximo ano na zona de Cabo Delgado, que as empresas são a Anadarko, a Eni e a ExxonMobil. Pretende-se, por outro lado, com esta iniciativa, dotar a Marinha de Guerra moçambicana e os outros participantes de capacidades para enfrentar as atuais ameaças provenientes das explorações dos recursos naturais. Ameaça, como vocês sabem, ameaça sempre, cada dia que passa, mudam. Por exemplo, agora estamos a falar da pirataria marítima, daqui a nada nós falamos das disputas marítimas. Como vocês sabem que recentemente no canal de Moçambique há muita presença dos países estrangeiros. Isso vai se fazer como uma disputa marítima. Mesmo a exploração dos recursos marinhos, também futuramente vamos ter um problema sério. Entretanto, para este efeito, o Moçambique, em particular a Marinha de Guerra de Moçambique, através do governo de Moçambique, o governo está capacitado através da França e criar mínimas condições de ter meios para defesa nesses espaços marítimos. A iniciativa é do governo de Moçambique e conta com o apoio da Marinha de Guerra francesa. A mesma pretende igualmente lutar contra a pesca ilegal e tráfico de drogas. Como vocês sabem, a França tem uma Marinha de Guerra de bastante tempo e essa experiência que tem da Marinha de Guerra de França está também a transmitir a nossa Marinha de Guerra. Se a nossa Marinha de Guerra, em coordenação com a Marinha de Guerra de França, vai ter um poder muito forte em termos de proteção dos espaços marítimos nacionais. O ministro da Defesa Nacional, Atanásio Tumuque, nomeou hoje, em despachos separados, os oficiais generais Brigadeiro Xavier Antônio, Comodoro Inácio Luís Vaz e Brigadeiro Araújo Andeiro Maciacona, portanto, para exercerem interinamente as funções de diretor do Departamento de Operações, diretor do Departamento de Informações Militares e diretor do Departamento de Comunicações, respectivamente. Os três nomeados são provenientes das fileiras da Renamo e, segundo um comunicado de imprensa do Ministério da Defesa Nacional, as nomeações resultam dos consensos alcançados entre o Presidente da República, Filipe Nunes, e o coordenador da Renamo, Suf Momade, no âmbito do diálogo político para o alcance da paz efetiva no país. Saímos a esta altura para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes. Bem-vindos de volta ao jornal. As pequenas e médias empresas não têm conhecimento da existência da Bolsa de Valores como alternativa ao financiamento bancário. Esta é uma das constatações do estudo feito pela FSD Moçambique e o Banco de Investimento Global. O estudo produzido por estas instituições e apresentado esta terça-feira em Maputo indica que as pequenas e médias empresas recorrem à banca comercial para solicitar financiamento por desconhecimento do mercado de capitais. Quando é possível explicar, ir ao detalhe, como é que funciona o mercado financeiro, quais é que são as vantagens de poder utilizar esse mercado como alternativa de financiamento, e quando há esse entendimento, de facto, começa a ser olhado como uma alternativa efetiva que pode ser utilizada. A pesquisa inclui a consciencialização das empresas sobre a importância do mercado de capitais. Como resultado de 11 meses de trabalho, os pesquisadores dizem que as empresas começam a manifestar interesse em cotar-se na Bolsa de Valores para financiarem-se. Temos agora cerca de 2/3 de todo o universo que entrevistámos, 110 empresas, que estão agora a considerar utilizar o mercado de capitais como alternativa de financiamento. Atenção, não estou a dizer que todas essas empresas estão preparadas para o fazer, mas pelo menos já têm o awareness e estão disponíveis a estudar essa possibilidade, o que só por si é um ponto muito positivo. O estudo orienta a Bolsa de Valores de Moçambique a difundir mais os seus serviços. O Ministério da Saúde diz que está preparado para responder à demanda pelos serviços de saúde durante a quadra festiva. Entretanto, o setor revelou que só tem disponíveis apenas 1.700 unidades de sangue e acredita que é um estoque suficiente para fazer face à época. Estamos em contagem regressiva para a quadra festiva. E porque o momento é de festa, os ânimos sobem, principalmente com o consumo de álcool elevado. E como tem sido habitual, o país registra neste período vários tipos de acidentes e os hospitais são chamados a dar resposta.
Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde assegurou em conferência de imprensa que todos os hospitais do país estão preparados para responder à demanda. Vamos por partes. Disponibilidade de recursos humanos. Temos aquilo que são as escalas a duplicar. Então, os hospitais já estão preparados para poderem fazer essas escalas que começam de 20 de dezembro ao dia 5 de janeiro de 2019. Material e equipamento hospitalar. Todos aqueles insumos que são utilizados nos hospitais, há um reforço normalmente nesta quadra festiva. E já fizemos também este reforço para os hospitais. A disponibilidade de sangue. O nosso Serviço Nacional de Sangue, que é o SENASA, tem neste momento disponíveis 1.700 unidades de sangue. Não estamos satisfeitos ainda com esta quantidade, gostaríamos de ter mais, mas é uma quantidade que para nós é aceitável para nós podermos trabalhar de forma tranquila durante esta quadra festiva. Sinistralidade rodoviária. Todas as províncias estão preparadas com os hospitais com uma ambulância para poder atender aquilo que é a sinistralidade dentro daquilo que são as suas áreas de jurisdição. O Ministério da Saúde apela ainda ao bom uso dos objetos pirotécnicos, vulgo paixões, pois estes podem ter consequências graves que vão desde o traumatismo até a amputação de alguns membros. Quando faltam apenas 14 dias para o Natal, o movimento nos estabelecimentos comerciais da capital do país anda fraco. Muitas lojas não têm registrado a habitual azáfama desta época. Este sino anuncia a chegada do Natal, uma época em que as famílias se juntam para celebrar o momento mais esperado do ano. É precisamente nesta época que estabelecimentos comerciais se transfiguram com decorações de encher os olhos aos mais atentos. Mas nem tudo vai de vento em pompa quando faltam apenas 14 dias para o Natal. Os clientes, esses, pouco se têm feito às lojas para a compra dos habituais presentes. Os motivos podem ser vários, mas há quem já começa a deixar tudo pronto para não deixar tudo para a última hora. Preparando as comidas, as bebidas e também entusiasmando a família. Ou seja, não quero deixar tudo para a última hora? De facto, não é bom a ideia de deixar as coisas à última hora. Já comprei alguns presentes, felizmente também tenho muita família que faz anos em dezembro, já comprei os presentes para a família e também para o Natal. A família organizou amigo secreto e já comprei presentes para o meu amigo secreto. Normal, está a ser normal, devagarinho. Já comprou o presente? Alguns já. Já até precavida. Digamos que sim, para não deixar para correr a última hora. Esta funcionária assegura que está tudo a postos para receber clientes. A sua loja preparou brindes variados para atender a todo tipo de gostos e bolsos. Para nós a época de Natal que está a se aproximar está muito bom. Estamos com preços muito bons também para os nossos clientes. Deixar tudo para a última hora não faz bem, senão vai ir para a festa ou vai passar o Natal com aquela roupa, aquele sapato que não desejava. Então é melhor as pessoas correrem para as lojas, comprarem aquilo que eles gostam e o que querem antes que acabe, porque daqui a nada não terá mais nada para ninguém. Refira-se que a celebração da festa do Natal simboliza o nascimento de Jesus Cristo para os cristãos, daí ser considerado o Dia da Família. Vamos olhar o mundo. O presidente francês já assume em parte a responsabilidade pelo descontentamento dos chamados coletes amarelos e tomou medidas concretas para reverter a situação. Entretanto, Emmanuel Macron diz que não vai tolerar mais a violência na França. Após uma vaga de protestos do movimento Coletes Amarelos, que deixou Paris em caos nas últimas 3 semanas, o presidente da França finalmente pronunciou-se esta segunda-feira. Em discurso de meia-culpa, Emmanuel Macron aceitou a responsabilidade pelo mal-estar instalado na França há 40 anos e lamentou que durante a sua governação tenha magoado alguns franceses. Entretanto, Macron não só ficou em desculpas, tendo avançado medidas concretas para mudar a situação. O salário mínimo nacional aumentará 100 euros a partir de 2019, sem encargos para o empregador. Quero voltar à ideia de que as horas extras têm de ser compensadas por mais dinheiro. Portanto, as horas extras deixarão de ser taxadas a partir de 2019. E quero que as melhorias sejam visíveis de imediato,
Por isso, pedirei a todos os empregadores que tenham possibilidade de pagar aos seus funcionários um prémio de fim de ano, que o façam também livre de impostos ou encargos. Apesar de considerar justas as reclamações de coletes amarelos, Macron não pede desculpas pela violência causada por alguns protestantes. Ao contrário, Macron disse que todos os envolvidos em atos de violência seriam responsabilizados e acusou dois líderes políticos da extrema-direita e da extrema-esquerda de serem irresponsáveis por terem apoiado a desordem na República. O presidente francês prometeu manter diálogo com a classe alta, mas de modo algum colocaria impostos sobre os ricos, pois estes ajudam a economia a crescer. Entretanto, o que ainda não se sabe é se os coletes amarelos vão este sábado voltar às ruas da França ou, desta vez, dar-se-ão por satisfeitos. Cerca de 150 países da ONU adotaram ontem em Marrocos o Pacto Global para uma Migração Segura e Regular. Entretanto, o governo do Brasil garante que não vai fazer parte deste acordo. O mundo poderá tornar-se um lugar mais acolhedor dos migrantes e refugiados com a assinatura do Pacto Global para Migração Regular e Ordenada, proposta pelas Nações Unidas após 18 meses de consultas. Entretanto, nem todos os Estados-membros da ONU mostraram-se a favor deste acordo que, aos seus olhos, vem incentivar mais migração. Entre os países descontentes está o Brasil, sob a direção de Jair Bolsonaro, que toma posse no dia 1 de janeiro. O futuro ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Ernesto Araújo, adiantou que o novo Brasil vai sair deste acordo por ser um instrumento inadequado para lidar com o problema. A escolha de Bolsonaro para chefe da diplomacia acrescentou que a imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país. Dos países que condenaram o Pacto Global estão os Estados Unidos, Israel, Áustria, Polônia, República Checa, Eslováquia e Letônia. Os dois vencedores do Prémio Nobel da Paz pediram ontem ao mundo mais esforços para acabar com a violência sexual e a impunidade sobre os criminosos. Numa cerimónia de recepção dos Prémios de Nobel da Paz em Oslo, na Noruega, os dois vencedores deste ano voltaram a insistir no combate contra a violência sexual, muitas vezes cometida por homens de guerra que fogem à justiça. Nadia Murad, ativista de direitos humanos que durante anos foi transformada em escrava sexual pelo Estado Islâmico, disse ainda haver uma grande luta pela proteção das vítimas sexuais. Muito obrigada por esta honra, mas, na verdade, o único prémio no mundo que pode restabelecer a nossa dignidade é a justiça e o julgamento dos criminosos. Não há prémio que possa compensar o nosso povo e os nossos familiares que morreram simplesmente por serem yazidis. Por sua vez, o ginecologista Denis Mukwege, vencedor do Nobel da Paz por ter durante 20 anos cuidado de mulheres que foram violadas na Guerra Civil da República Democrática do Congo, disse esperar a justiça contra os líderes que usaram violência sexual como arma de guerra. Os Estados devem parar de estender-lhes o tapete vermelho. Devem, isso sim, estabelecer uma linha vermelha contra o uso da violação como arma de guerra. Esta linha vermelha deve constituir a impor sanções económicas e políticas contra estes líderes e levá-los a tribunal. Fazer o que está certo não é difícil. É apenas uma questão de vontade política. C'est une question de volonté politique. O médico congolês acrescentou que receia que as eleições presidenciais a serem realizadas no dia 20 deste mês no seu país sejam motivo de mais uma guerra civil. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes o está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar uma máxima de 33 graus e uma mínima de 21. 31 de máxima para Xaixai e 20 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 23. No centro do país, a cidade de Tete terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 20. 27 de máxima para Chimoio e 19 de mínima.
Beira 29 graus de máxima e 18 de mínima, e a chuva continua para a cidade de Quilimane. Teremos uma máxima de 30 graus e uma mínima de 24. No norte do país, Lixinga terá uma máxima de 22 graus e uma mínima de 17, 32 graus de máxima para Pemba e 26 de mínima, 32 também de máxima para Nampula e 22 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Falta de fundos e infraestruturas em condições estão a prejudicar o crescimento do handebol no país. A reclamação vem do ex-presidente da Associação de Handebol na cidade, ou melhor, da cidade de Maputo, Miguel Mulhanga. O handebol é uma modalidade que já teve expressão no país, tanto em femininos assim como em masculinos. Atualmente, a modalidade está a perder espaço e a ser relegada para terceiro plano. Miguel Mulhanga, antigo praticante pelo Machaquene e ex-presidente da Associação da cidade de Maputo, explica as razões. Atualmente já não há muito apoio em relação ao que nós fazíamos antigamente. Eu também fui dirigente da associação e também senti uma dificuldade enorme, primeiro com infraestruturas. Para fazer o handball não é fácil, sem infraestrutura é muito complicado, mas tentamos gerir esse processo para conseguirmos terminar, embora algumas provas iam a meio gás, por causa das condições que nós tínhamos. Podemos ter um mês o campo, outro mês não, então era um bocado complicado associar estas duas coisas, mas fizemos tal esforço e tentamos fazer o que era possível, não é? para o handball. O ex-dirigente vai mais longe e diz que a não participação de Moçambique no africano da modalidade em Congo é fruto da falta de entendimento na família do handball nacional. Isso também há um bocadinho uma organização entre a federação e a associação, né, para que haja esse tipo de informação, que as coisas consigam andar meio todos no mesmo barco. Agora, se um quer estar à frente ou outro atrás, dificilmente as coisas podem seguir como nós pretendemos. Miguel Mulhanga apela a união de forças entre a Federação e a Associação de Handball da cidade de Maputo para resgatar a mística da modalidade. Abrem esta quarta-feira as inscrições para a participação na corrida no Al São Silvestre, edição 2018. A prova vai marcar o encerramento da época desportiva da Federação Moçambicana de Atletismo. É uma prova que acontece todos os anos e encerra a época desportiva do atletismo. Para 2018, a organização assume que está pressionada pelo tempo, mas garante que até dia 29, data da realização da prova, estarão criadas condições necessárias para que aconteça sem sobressaltos. Vamos começar a ter um conjunto de projetos que vamos levar a cabo a partir desta edição de São Silvestre. Neste momento, as condições para esta corrida já estão criadas. As inscrições começam esta quarta-feira e o secretário-geral da Federação Moçambicana de Atletismo diz que há muitas associações provinciais que mostraram disponibilidade para participar na corrida. O que tem havido são chamadas constantes por parte das associações, porque realmente estão preocupadas em trazer os seus atletas para virem participar. Neste momento contamos ainda com atletas nacionais. Tal como em edições anteriores, também espera-se a participação de corredores estrangeiros. No entanto, ainda não confirmaram a sua vinda à capital moçambicana. E está tudo visto no Jornal da Noite. Para si que nos vê através da STV Notícias, eu volto dentro de instantes para a Noite Informativa. Até lá.